aos que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Paulo, Hebreus 12, 6. Quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. Naturalmente, que o Pai ama a todos os filhos. No entanto, os que procuram compreender perceberão mais perto o amor divino. Máxima identificação com o Senhor representa máxima capacidade sentimental. Chegada à exposição, penetra o espírito em outras zonas de serviço de aprendizado. A princípio, doe-lhe as corrigendas, atormenta-nos a sua experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho de serviço diário por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. A vida está repleta de lições neste particular. O mineral dorme, a árvore sonha, o irracional atende ao impulso, o homem selvagem obedece ao instinto, a infância brinca, a juventude idealiza, o espírito consciente esforça-se e luta. O homem renovado e convertido em Jesus, porém, é o filho do céu, colocado entre as superiores do país evolutivo. O portão está aberto? O trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigindo do Senhor e os açoites da retificação paterna. Se te encontra, pois, mais perto do Pai, aprende a compreender o amor da educação divina. Emmanuel. Muito bom. Mas é complicado, hein, o Pedro? Sentir esse amor e praticá-lo, né? Mas aí que está falando corrigendas, né? A gente... Sim. Lá Paulo traz, né? Porque o Senhor corrige aos que amas e açoita qualquer que recebe por filho. O açoite é a experiência, as vivências, a dificuldade, o aprendizado, o amadurecimento. Então, realmente. E precisamos esforçar muito, viu? Para poder caminhar nesse sentido. Nós estamos... Esforço é pouco, não. Nós estamos tendo dificuldade? Estamos. Mas nós estamos no caminho certo. Sim. Aí, nós não podemos desviar dele. Não pode desistir, né? Fracassar para quê? Então, vamos lá, né? Vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para estudar o seu Santo Evangelho e aprender cada dia mais com as corrigendas que nos é dada. Sabemos que somos pequenos, mas estamos no caminho reto, procurando nos melhorar nessa caminhada evolutiva. Senhor Jesus, abra os nossos olhos, nos levanta sempre que for necessário para que possamos continuar em pé, eretos na sua caminhada, e assim progredir. Pedimos também, Senhor, por aqueles irmãos caídos, que se encontram desesperados, que se encontram desconsolados, que seus mentores que ali estão, na oportunidade de ajudá-los, possam intuí-los e eles possam realmente sentir essa vontade de reviver. Peço também para aqueles irmãos que se encontram hospitalizados, para aqueles que se encontram nos manicômios, nos presídios, que se encontram abandonados nas ruas. Leve a eles, Senhor, esse consolo. Sabemos também que a cada um a sua obra. É necessário passar por essa prova, ou expiação, ou missão,
para que possa entender o seu resgate. Seu Jesus, na continuação do estudo de hoje, a cura da esposa de Pedro, possamos aprender também um pouquinho mais dessa nossa cura interna. Possamos estar em condições de nos curar e aprender com sabedoria tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Boa noite, Boa noite, todos. Silvério. Bom? Boa noite, Beleza? Silvério. Joia. Boa noite, Silvério. Boa noite. O nosso orador oficial, o Vitor, né? Vitor Tolentino, vai dar aqui parte para nós, né, Vitor? Ô Pedro, eu estou olhando aqui, a gente pegou e está no roteiro 3, aprendendo com as curas, né? E a gente está vendo a cura da sogra de Pedro e dos endemoniados. Exato. A gente fez esse texto, ele vem trazer para nós duas partes, né? A primeira parte é sobre justamente a cura da sogra de Pedro e a segunda parte, que é a dos endemoniados. A gente leu os subsídios, né? Fez a interpretação do texto evangélico dessa primeira parte. E hoje a gente continuaria, mas vendo a segunda parte agora, que já é aquela parte que está em Mateus, que relata a cura dos endemoniados. Dessa parte sobre a cura da sogra de Pedro, alguém gostaria de trazer alguma coisa diferente do que a gente já havia estudado na semana passada? Não. Ou, no caso, a gente já pode prosseguir? Eu acho que o que foi trazido, né, o que foi trazido dessa condição, acho que já deu assim, um alento, né? A gente aprendeu um pouco mais. Agora falta nos colocar em prática, né? Sim. Falta a gente praticar. Então, nós vamos começar então a segunda parte, e ela está na página 215 da versão mais antiga, deve ser a 213 da versão mais nova. É um tópico que está assim: chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Todo mundo localizou? Sim. Ok, que Então, vamos tranquilo. lá? Bom, se todo mundo encontrou, então vamos começar. No livro novo é 215 também, o Vitor. Ah, é? 215, igual a página? 213. 213. Uai, no meu tá 215. 213 deve ser o do antigo, não? Não. Meu é antigo, 215. Aí, o meu também. O meu é Não, novo, 213. Ah, não, tá certo. Eu tô na internet, meu livro ficou em casa. Então a sua versão é igual à nossa, o Pedro, é mais antiga. Então vamos lá? E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Está em Mateus, no capítulo 8, versículo 16. Os endemoniados aqui referidos eram pessoas obsediadas. Jesus, com sua palavra, afasta espíritos obsessores. Encontramos também neste texto do Evangelho outra alusão a benfeitores espirituais anônimos, os quais, num esforço de cooperação e de solidariedade, auxiliam
os que encontram sob o jugo de entidades perturbadoras e perturbadas. Parece que ao tempo de Jesus era um grande número, na Judéia, os obsediados e os possessos. A oportunidade que ele teve de curar a muitos, sem apresentar caráter epidêmico, as obsessões individuais são muitíssimo frequentes e se apresentam sobre os mais variados aspectos que, entretanto, por um conhecimento amplo do Espiritismo, facilmente se descobrem. Podem, não raro, trazer consequências danosas à saúde, seja agravando afecções orgânicas já existentes, seja ocasionando-as. As manifestações obsessivas têm uma razão de ser, não ocorrendo por acaso, como bem nos esclarece o Espírito Dias da Cruz. É que pelo ímã do pensamento doentio e descontrolado, o homem provoca sobre si a contaminação fluídica de entidades em desequilíbrio, capazes de conduzi-lo à escabiose e à ulceração. A dipsomania, desejo mórbido e incontrolável por bebidas alcoólicas, e a loucura, a cirrose e aos tumores benignos ou malignos de variada procedência. Tanto quanto os vícios que corroem a vida moral e, através do próprio pensamento desgovernado, pode fabricar para si mesmo as mais graves eclosões de alienação mental, como sejam as psicoses de angústia e ódio, vaidade e orgulho, usura e delinquência, desânimo e egocentrismo, impondo ao veículo orgânico processos patológicos indefiníveis que lhe favorecem a derrocada ou a morte. O versículo 16 do texto registrado por Mateus esclarece que Jesus curou todos os que estavam enfermos, merecendo, de Allan Kardec, os comentários que se seguem. Todos os fatos que dão testemunho ao poder de Jesus, os mais numerosos são não a contestar as curas. Queria ele provar dessa forma que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem, que o seu objetivo era ser útil e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes, por meio de coisas extraordinárias. Aliviando os sofrimentos, prendia a si as criaturas pelo coração e fazia prosélitos mais numerosos e sinceros do que se apenas os maravilhasse com espetáculos para os olhos. Daquele modo, fazia-se amado, ao passo que se limitasse a produzir surpreendentes fatos materiais, conforme os fariseus reclamavam. A maioria das pessoas não teria visto nele senão um feiticeiro ou um mágico hábil, que os desocupados iriam apreciar para se distraírem. Vou dar uma paradinha aqui para a gente comentar, pode ser? Pode. Que aí depois a gente vai até o final. Você vê que ele trouxe aqui para nós que, ao colocar, né, à frente de Jesus aqueles que se diziam endemoniados, né, Jesus já tinha ali um pré-diagnóstico, né? Conhecedor de tudo como ele bem o é, ele já sabia que se tratava de obsessões, né? Obsessões de espíritos desencarnados que se afinizaram, né,
com aqueles que estavam ali encarnados através da faixa vibracional com que eles mantinham junto a esses desencarnados. E ele trouxe um dado aqui interessante, né, que essas alienações que são feitas, de pensamentos, ele traz para aquele que está encarnado, né, tanto mal, tanto organicamente como espiritualmente, que o corpo começa a padecer, né, com algumas doenças, né, como a gente teve o exemplo aqui, ele trouxe para nós os vícios, né, como o do alcoolismo, por exemplo, que é uma forma mais, assim, que eu vejo, né, isso já é a minha opinião, que é a forma mais escancarada de estar dando abertura para esses espíritos estarem, né, chegando para perto de você, assim, e tentar fazer com que ele esteja ali o tempo todo, te contaminando com pensamentos, né, para poder fazer você fazer uso daquela bebida para satisfazer ao espírito que está ali do lado, né? Então eles ficam intuindo o tempo todo. E é essa intuição que faz com que essas pessoas acabam tendo como ele trouxe aqui, essas manifestações obsessivas, né? E aí ele fala aqui que é justamente pelo ímã do pensamento. Nesse caso seria o vampirismo? Exatamente, Pedro. Porque, afinal de contas, ao ingerir, né, no caso que ele deu aqui o exemplo da bebida alcoólica, ao ingerir aquele líquido, né, ele exala aqueles fluidos que fazem com que o espírito sugue e tenha aquela sensação momentânea de prazer, né, como se ele estivesse consumindo aquele produto. Eu lembro que tem no YouTube, um vídeo muito bacana que chama Um Trago para Dois. A pessoa chega na sua casa, ele senta na sala e aí o espírito que está junto a ele fica induzindo, né, através do pensamento para que ele vá até a mesinha e se sirva de uma dose de uísque. E ele sem vontade nenhuma de beber, mas como o espírito está ali o tempo todo induzindo ele pelo pensamento, ele se levanta, ele vai e se serve. E quando ele toma essa dose, o espírito vai e suga a energia, né, fluídica daquele momento em que ele está fazendo uso daquela bebida. Então acaba que o nome o título, né, desse vídeo chama Um Trago para Dois, é porque ele está fazendo uso para ele e também para satisfazer aquele espírito que ele carrega consigo, porque, afinal de contas, os dois têm uma determinada afinidade, né, de pensamento. Então, creio eu que seja, sim, vampirismo, igual você trouxe. A gente pega isso também, não só na questão da bebida, mas com qualquer outro dos vícios, né? Aí, todos os vícios, eu creio que esteja elencado nessa possibilidade de estar fazendo com que essa consumação ela se torne aquela coisa assim, vai dando para ele que poder e força de ele vencer aquela questão, né? Um exemplo, a questão da jogatina. Eu vou jogar. Não vou jogar hoje não. Eu vou jogar. Não vou jogar não. E ele acaba jogando. Ele vai e ganha uma pequena parcela. Ao invés de ele parar, ele continua. E vai jogando, até perder tudo, até perder outras coisas que ele não tinha condições de estar jogando e acaba fazendo por isso. Então, são coisas que vai induzindo e também se coloca na condição de ser a questão de obsessão. Né? De obsessão, até meio de possessão. A pessoa fica possessa pelo fato de perder. E ela quer reaver aquilo tudo e passa para outra situação, que é o estágio maior, que é a violência.
aí começa a agredir, aí já vem a questão da bebida que ele vai tomar para tentar relaxar e não relaxa, aí vem as consequências que são danosas, como você trouxe aí. São a questão das ulcerações, a questão do organismo físico. Pedro, você trouxe aí para nós o exemplo da jogatina, né? E como você mesmo disse, né, que não é só através dos vícios, né? Qualquer atitude nossa faz com que nós nos afinizamos com espíritos que têm pensamento idêntico. Então, às vezes, se você é muito arrogante no seu trabalho, você vai atrair também espíritos que se servem daquela atitude arrogante, justamente para poder fazer o uso daquela energia que está sendo dispensada ali, né, na hora. Então, assim, às vezes nem é só o vício, né? Não é a bebida, nem o fumo, nem só o jogo. A gente usa eles como exemplo porque são mais fáceis de entendimento. Mas até da forma com que a pessoa se comunica, né, com as outras pessoas, pode sim atrair espíritos semelhantes àquelas atitudes, né? Sim. E muitas das vezes, depois que um espírito desse está junto com você, fica muito difícil de você praticar essa mudança, né? A questão seria doutrinar, né? Sim. Você praticar, você detectou que está fazendo uma coisa errada, fazer uso o máximo possível dessa reforma íntima para poder se melhorar e se desvencilhar daquilo, para que aquele irmão que está ali, né, junto com você naquele mesmo pensamento, ele veja que ali não tem mais nada para ele e ele vai procurar o caminho dele. Ou procurar por outra pessoa que ainda permanece naquele mesmo tipo de erro. Uhum. É o caso da maledicência, né? O caso da zombaria. Tem gente que só chega já zombando uns dos outros, né? Sim. Tem outros que só chegam falando mal, maledicência. Tudo, ele só enxerga aquele lado. Então, é igual você está falando, Vitor. É toda e qualquer atitude nossa, né? Tem gente que tem, assim, por vício, o hábito de falar palavrão, Darcy. Sim. E aquilo ali ajunta junto com ele vários outros tipos de espírito que tem também esse vício de falar palavrão. Eu tinha uma tia minha que ela só conversava com palavrão. E encontra ao redor, sabe, Vitor, adeptos que parece que eles vão assim, buscando mais e mais pessoas para aplaudir aquela, para que ela continue, prossiga. E a gente vê que é um processo, gente, muito triste, viu? De qualquer situação dessa. Não, e o problema é quando envolve crianças que acha bonitinho. Exatamente. Aí que fica mais complicado na responsabilidade daquela pessoa ali que está praticando esse ato. Ah, que bonitinho está falando. Ah, que bonitinho. E pronto, aí tem que fazer um trabalho dobrado, né, para que essa criança realmente pelo fato dela estar ainda em processo de aprendizado, né, ela está com a mente totalmente aberta. Só depois dos 7 anos de idade que ela começa a ter uma concepção melhor, a questão de você estar educando, né, evangelizando nessa ordem, aí fica até mais fácil, mas a gente vê muitas crianças que estão nessa condição e as pessoas acham bonito. Ah, viu que bonitinho que falou? Então, complicado. Aí tem que realmente doutrinar, tem que realmente evangelizar, tem que estar bem acerca disso aí, né? O Toninho gosta muito de citar algumas coisas da Bíblia, e eu lembrei aqui do Vicente. O Vicente trouxe para nós uma vez, quando a gente estava estudando esse tipo de obsessão, lá nos 15 princípios. Então eu vou até compartilhar minha tela aqui.
Está em Lucas 11. A hora que aparecer aí, vocês me dão o toque. Chegou. Chegou? É Lucas 11, o versículo é o 24. Está assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa, da onde saí. E chegando, acha a varrida e a adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. E no dia que o Vicente estava trazendo esse versículo para a gente, para falar sobre obsessão, foi justamente quando a gente percebe que aquela atitude nossa está nos fazendo mal e que existe, então, conosco algum espírito que está fazendo com que a gente continue naquele processo, né, naquela atitude. E aí, quando a gente resolve melhorar, fala, não vou mais praticar essa atitude, que ela está me fazendo mal. E aí esse espírito se afasta. Só que ele procura por outros lugares, né, onde ele possa se ajuntar com outras pessoas que praticam aquela determinada atitude, e às vezes não encontrando, ele volta para aquela pessoa. E aí que é importante o orai e vigiai, porque às vezes a pessoa começa a notar que há sim um melhoramento, né, daquela atitude, e aí só que ele abre uma brechinha, e aquele espírito quando volta, quando ele diz aqui dos 7, né, leva consigo outros 7 espíritos piores, o Vicente até falou que isso pode ser até não a quantidade de espíritos, mas sim a intensificação que aquele espírito agora está para poder fazer com que você volte à prática daquela atitude com a qual você tentou se desvencilhar dela. Fica mais forte, né? Fica mais latente. Sim. Aí você trouxe a questão interessante do orar e vigiar, né? Sim, para que isso não aconteça. Exato. E isso acontece com facilidade. Quando a gente começa a fazer a reforma íntima e vê que precisa melhorar em algum aspecto, a gente tende a fazer com que a gente deixe de praticar aquela atitude. Aí, conforme vai passando o tempo, acaba que a gente percebe que está praticando aquilo novamente. E de forma mais... Sim. Então, acaba que, se não orar e vigiar, a gente fica muito mais complicado, né, de se ver livre daquela vicissitude, né? Parece que eles ficam ali juntos, esperando uma brechinha, bem sutil. Pode ser uma brechinha sutil, mas muito sutil, que eles aproveitam o momento para poder... Esse vigiar e orar aí tem que ser constante mesmo, viu? Não pode vacilar um minuto. São 25 horas de vigiar e orar. Sim. Exatamente. Aí, Pedro, trouxe aqui para nós no livro do EAD o exemplo da bebida, né? E sim, eu trouxe aqui também o exemplo do orar e vigiar, e foi porque não só da própria pessoa está orando e vigiando, mas é muito importante também que os familiares deem apoio àquele que se vê no vício, né, de qualquer droga que seja, porque eles orando também são facilitadores para aquele espírito se desvencilhar daquela pessoa. Eu tenho um caso na família de um tio meu que ele era alcoólatra inveterado mesmo, entendeu? Ele não tinha limite para bebida. E o vício dele era tão grande que ele chegava, às vezes, a cair na calçada lá, tipo, quase
que entrando em coma alcoólico. E aí, quando eles falavam com ele que era para ele parar, aí ele começava a ficar mais violento, sabe? Sim. Aí ele nunca foi de bater na minha tia, mas teve uma vez que ele pegou e empurrou ela. E aí, ou seja, já deu brecha para começar uma certa agressão física. Aí os familiares, vendo aquilo, né, começaram a procurar por auxílio, né? E eu lembro que tinha uma casa, eu não sei se ainda tem, uma casa espírita lá em Sete Lagoas, que eles chamavam de curtume, porque era um galpão onde eles usavam para poder curtir couro de boi, sabe? E aí eles faziam um determinado tipo de tratamento lá. E aí, por muitas vezes, eles colocaram, né, em intenção do meu tio, para ele largar esse vício da bebida, e aí lá eles conseguiram identificar que tinha um espírito que estava junto com ele, e que ele era muito agressivo e gostava muito da bebida. Então, nesse tratamento que foi feito lá em Sete Lagoas, nessa casa espírita, por vezes a minha mãe ficou cara a cara com esse espírito. E perguntavam para ele por que ele insistia em ficar junto do meu tio. E ele falou porque o meu tio dava para ele aquilo que ele gostava. Ou seja, através da bebida, através da violência, através das atitudes dele. Então foram muitos e muitos finais de semana que os familiares foram para lá para poder tentar convencer esse espírito de que o caminho dele estava errado, que ele precisava de ajuda, né? E que tinha bons espíritos ali para poder auxiliá-lo. Até que um dia eles conseguiram convencer esse espírito de procurar ajuda. E ele aceitou. E então meu tio deu uma diminuída na bebida e nunca mais agrediu ninguém, sabe? E eu fico olhando que às vezes ele tinha condição de parar com a bebida. Mas eu não sei se por falta de orar e vigiar dele, ele ainda insiste em beber. Agora, pelo menos não tanto quanto antes, né? Mas é uma brecha para que outro espírito daquela mesma estirpe, né, chegue junto dele novamente. Mas é dito que a pessoa que está nessa condição do vício, seja ela qualquer, ele acha que ele não está bebendo muito, ele não está jogando com frequência, ele não está fazendo outras coisas, né? Ele acha que eu tenho controle disso, e não tem. Então, nesse caso, realmente, a questão do vigiar e orar, e a questão também familiar, é muito importante para que isso, muitas vezes, Vitor, pode ser até mesmo resgate de outras vidas, né? A gente tem sabido aí que muitos casos são assim, que aquele espírito eram companheiros, um deu certo, né? Foi para uma outra vertente e ele não gostou daquilo. Então tem vários relatos, principalmente o Luiz Sérgio tem vários relatos, né, nessa ordem, que é muito bom de ver, de ler também os livros do Luiz Sérgio. Ele traz muitas questões assim bem viciantes, né? Tem um livro também que traz hoje a questão do vício da online, né? Que são internet, celular, computadores, que adolescentes ficam horas e horas à frente de um computador e ali eles basicamente morrem por falta de amparo e N coisas. O livro chama-se Game Over, né? Fim de jogo. É uma coisa assim, interessante para a gente ler, absorver e mostrar para a garotada toda aí. Sim, e eu já vi essas festinhas de aniversário de criança ultimamente. Quando era na minha época, a gente ficava correndo o tempo todo
brincando, né, de pega-pega, o que for. A última que eu vi, a criançada estava toda em volta de uma mesa, com o celular na mão, jogando Free Fire. E aí Pois é. tinha que pegar e matar o outro. E assim, foi feita uma pesquisa, eu não sei em qual país, mas eu li isso no Google, nem sei da fonte, se ela é confiável, mas diz que nessa pesquisa aponta que tem crianças de 7 anos que já está pensando em suicídio. Ontem mesmo passou na reportagem da Globo uma criança de 8 anos, ele com essa metaverso, né, que está implantando agora aí, que é a questão que nós vamos falar virtualmente, vamos fazer nossos avatares e nós vamos estar no mesmo ambiente que a gente quiser estar, né? Vou montar a sala aqui, a gente sentado lá conversando, e você está lá em Paris, eu estou lá no Japão, o outro está lá na China, e está todo mundo conversando como se estivesse no mesmo ambiente, como nós estamos aqui hoje. Mas, assim, e falando que essa criança de 8 anos, ela é expert nesse jogo. E uma coisa assim, engraçada, 8 anos de idade e é notório e está divulgando para que outras crianças sejam competentes com ele, vai competir com ele. Então, eu vou estar dando, incentivando meu filho, ao invés de ler, de estudar, ficar à frente do computador 24 horas, 72 horas, uma semana, agarrar no computador para ganhar um jogo. Infelizmente, essa é a realidade. Sim. Mais alguém, pessoal? Acho que o Silvério está querendo falar aí, ó. Não, Pedro. E no finalzinho do parágrafo que eu li, ele traz ali que Jesus tinha aquele poder, né, de curar as pessoas, mas ele fazia de tal forma que não parecesse, né, que fosse assim, tipo, maravilhas que ele estava operando, né? Que senão o povo ia achar que ele até seria um tipo de feiticeiro. Uhum. Então você vê o cuidado que Jesus tinha com o seu proceder, porque afinal de contas Jesus, o maior ensinamento dele é através do próprio exemplo, né? Eu tenho que mostrar o que eu estou fazendo, eu tenho que fazer com que as pessoas se sintam bem e se sintam aliviadas. Lógico, evidente que tinha o poder da cura, né? Quem somos nós? Exatamente. Mais alguém ou podemos dar continuidade? Agora aqui dá para ir até no final do capítulo. A doutrina espírita, na sua posição de cristianismo redivivo, procura seguir os exemplos do Cristo. O espiritismo, igualmente, pelo bem que faz, que aprova a sua missão providencial. Ele cura os males físicos, mas cura, sobretudo, as doenças morais, e são esses os maiores prodígios que lhe atestam a procedência. Seus mais sinceros adeptos não são os que se sentem tocados pela observação de fenômenos extraordinários, mas os que dele recebem a consolação para as suas almas. Os a quem liberta das torturas da dúvida, aqueles a quem levantou o ânimo na aflição, que auriram forças na certeza que lhes trouxe acerca do futuro, no conhecimento do seu ser espiritual e de seus destinos. Esses, os de fé inabalável, porque sentem e compreendem. Os que no espiritismo unicamente procuram efeitos materiais, não lhes podem compreender a força moral. Realmente, o Cristo foi e é incomparável. Trouxe-nos lições sublimes, doando-nos o seu evangelho
como roteiro de luz a ser seguido por todos os que desejam atingir as culminâncias da espiritualidade superior. Ninguém reuniu sobre a Terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes, bastava-lhe tocar-lhe as vestiduras para que se curassem de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Entretanto, no dia do Calvário, vemos o Mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituíam apanágio divino, em benefício da própria situação, havendo cumprido a lei sublime do amor no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade, em se tratando dos interesses de si mesmo. A lição do Senhor é bastante significativa. É compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém, de que antes do nosso permanece o bem dos outros, e que esse bem, distribuído no caminho da vida, é voz que falará por nós a Deus e aos homens, hoje ou amanhã. Ele trouxe aqui para nós que o Espiritismo, né, ele, mesmo tendo essas manifestações que atraem muito as pessoas para o Espiritismo, acaba que muitos dos adeptos ao Espiritismo ficam só nesses fenômenos, né? E não conseguem absorver em sua essência a moral que vem trazer o Espiritismo, né? E esse realmente é trago através daquele que não se atém só aos fenômenos físicos, né? Mas também ao conteúdo moral que é trago através das obras psicografadas. Sim. E eu acho bacana, né, da forma com que foi feito a apresentação do Espiritismo, porque eles fizeram dos fenômenos físicos, né, como das mesas girantes, uma fonte de curiosidade, para que muitos fossem em busca, né, de descobrir o que seria aquilo. Mas a proposta do Espiritismo era fazer essa atração para que as pessoas busquem o Espiritismo, mas não se atenham àqueles fenômenos, que eles vejam que existe muito mais no Espiritismo do que só os fenômenos físicos. Então eu vejo que assim, nada é por acaso, e aquela forma com que foi feito por Allan Kardec foi assim de uma sublime tarefa que foi feita, que eu posso dizer, com perfeição, né? Sim. Porque, afinal de contas, não seria qualquer um que teria feito o que Kardec fez, né? Não se ateve aos fenômenos físicos e buscou muito mais do que até ele mesmo imaginara, né? Todos eles estavam preparados, né? Kardec estava preparado para essa oportunidade. Segundo consta, se talvez Kardec não desse conta, Leon Denis estava também preparado para isso, né? Mas a espiritualidade já tinha trabalhado essa condição toda, já tinha preparado Kardec, porque ele já tinha essa condição desde lá dos tempos que ele era druida, né? Então tinha essa condição de realmente desenvolver essa oportunidade. Tanto que esse conhecimento dele, ele não foi sozinho, ele não começou a estudar espiritismo quando criança. Ele foi estudando a questão da ciência, da filosofia, para depois chegar na religiosidade.
Tanto que, quando foi criado, desculpa, a Sociedade Espírita, ele foi convidado porque ele era de notório conhecimento. Vamos chamar o revival, para que ele possa também nos dar um parecer, porque tinha conhecimento científico e filosófico. Aí veio a questão da espiritualidade. Porque ele já tinha, mas é o seguinte, vamos ver onde que foi dando a questão desse trabalho todo, né, por excelência. E a gente tem que realmente, nós que somos espíritas, né, estar com isso de cabeceira, porque nós estamos no caminho também. Acho que talvez só o Toninho e a Dona Isabel que são espíritos de nascença, né? Nasceram dentro de uma família espírita, os demais vieram agregados. Eu vim da Igreja Católica, eu tinha essa sensação de que eu precisava de buscar algo mais. E a gente não vai buscando, você vai tendo os conhecimentos, vai agregando A, agregando B, até chegar num ponto. E você vê isso nessa questão. Então, vamos dizer assim, 80% dos espíritas vieram de outras religiões. É o meu caso. Eu vim da católica também, e eu acredito. E hoje eu consigo entender, aliás, dentro da doutrina, eu consegui entender muita coisa. E através deste entendimento é que me faz caminhar. Porque uma das coisas que eu acho assim mais, vamos dizer, significativas dentro da doutrina espírita é que ela nos traz a explicação, você está entendendo? Como fala Kardec, uma fé raciocinada. Eu vou dizer isso aqui e vou comprovar. Até a gente ter o real entendimento. Por que foi dito isso? Por que está sendo feito isso? Foi onde que eu comecei a enxergar os dogmas da Igreja Católica. Isso é dogma. Isso é dogma. Por quê? Porque dentro da doutrina espírita, realmente a gente vai, você está entendendo? É pela razão. Eu estou dizendo isso e eu vou comprovar o que eu estou dizendo em qualquer tempo. Sim. Então, eu acho que esse é um dos princípios básicos da doutrina espírita, é esse. Não ir pelo achismo e nem pelos dogmas. É pelo conhecimento, né? A Dona Isabel levantou a mão. Sim, pois não, Dona Isabel? Vocês disseram aí que eu vim de família espírita, que acham que foi de família espírita. Não. Eu vim para a doutrina e quando eu iniciei, realmente eu iniciei de cabeça, devido a um processo de influenciação espiritual, uma obsessão muito séria que me deixava quase que totalmente em desequilíbrio total mesmo, que muitas vezes o Luiz tinha que amarrar minhas mãos para que eu não destruísse, não quebrasse, às vezes, objetos da cozinha, de casa. Aí, quando o negócio ficou muito sério mesmo, aí alguém disse para ele que me levasse numa casa que estava iniciando. Eu já tinha ido algumas vezes, mas nunca me importei. Eu fui, eles eram os iniciadores lá do Bezerra de Menezes, os fundadores do Bezerra de Menezes, que era um casal que tinha ido no Chico, e o Chico disse a esposa também estava com um problema muito sério, e o Chico falou para o esposo, que trabalhava numa empresa, agora eu não me lembro, CEMIG na época,
ele trabalhava na FEMIG, e eles foram no Chico, e o Chico disse: vocês têm um compromisso de uma casa espírita. Ah, mas nós moramos num apartamento. Eles moravam no Barreiro, moravam num apartamento. Aí eles iniciaram o Bezerra de Menezes, da história, iniciaram fazendo culto no lar, e aí foram aumentando o número de pessoas, e aí eles alugaram uma casinha, e foi a partir dessa casinha, eu já tinha ido nesse culto no lar umas vezes, porque tinha alguma amizade com ele, e aí fui na casinha, mas já fui num processo de obsessão muito sério, que para me carregar do portão até a chegada do salãozinho, que eram 3 peças no fundo de uma loja, no corredor, eles tinham que ocupar 3, 4 homens. Quando eu chegava no salão, que eles me soltavam, eu pegava o evangelho, jogava, e Bezerra, através da esposa, que começou o trabalho da psicofonia, da mediunidade, orientando, inclusive, a casa, como que deveria ser o procedimento, o Bezerra falou que era para cuidar muito bem daquele médium, porque eu tinha uma tarefa a desenvolver, e que, a partir daquele momento, Batuíra seria o meu orientador dentro da equipe de Bezerra, e aí a gente iniciou o trabalho dentro da casa, e aí a casa foi aumentando, até que surgiu essa casa imensa, que é o Bezerra Abrigo da Luz, Bezerra de Menezes, onde nós participamos anos e anos, e aí entramos realmente de cabeça no trabalho da doutrina, estudando, participando de cursos, fazendo cursos e trabalhando com a mediunidade. Já tem mais ou menos uns 40 anos, trabalho na casa, em algumas casas. No movimento espírita, nós fomos uns dos iniciadores da AME de Contagem. Iniciamos a AME, ficamos 10 anos, depois fomos presidente, 2 gestões, criamos 2 AMEs, dentro da AME de Contagem, AME de Betim, AME de Birité, foi na nossa gestão. E aí o trabalho foi intenso e nunca tivemos nenhum medo de enfrentar, de trabalhar. Então, realmente, se a gente fosse escrever a nossa história, daria um livro, como um companheiro falou que gostaria que eu escrevesse. Não escrever, acho que não é importante. Mas é uma história de vida, dentro da doutrina, que várias vezes apenas a gente contar alguns fatos, porque eu acredito que já incentivou muita gente a trabalhar, a participar. E esse é um trabalho que a gente vai fazendo dentro do possível. Hoje, nós já achamos que o momento não é de nós participarmos da AME, já demos um contributo relativamente em tempo que achamos que a gente tem outras coisas para fazer, talvez dentro da família, ou mesmo dentro da doutrina, a gente continua fazendo aquilo que a gente pode, e vamos caminhando aí, dentro do possível. Mas a história, eu vim da igreja evangélica, não da igreja evangélica, eu vim da igreja batista, inclusive eu estudei na igreja batista, lá em Mato Grosso,
meus primeiros estudos, e eu participava ativamente da Igreja Batista. Tá? Então, é isso. E aí eu nunca fui da Igreja Católica, nunca aceitei os dogmas da Igreja Católica, nunca gostei muito, nem muito de entrar. Talvez eu tenha alguma coisa ligada à igreja que não me foi muito bom. Eu nunca fui muito dela, tá? Nem de aceitar os dogmas. Sempre preferi até a Igreja Batista, não essas igrejas evangélicas de agora, não. A Igreja Batista bem do início. Realmente é uma história muito bonita. A trajetória, né? É uma história muito bonita. Sim, com certeza. Mais alguém gostaria de comentar sobre isso? Toninho é o único que veio de berço de espírita? Eu acho Parece que sim. Toninho deve ter essa história também, né, Toninho? Os meus pais já eram espíritas, né? Ele já veio de berço de espírita. Eu tenho aqui obras aqui, inclusive, que são obras de 80 anos, 90 anos, que eu tenho guardado aqui. Você abre e se bobear, quebra. Faz papel, madeira, né? Resseca, né? A gente voltando lá na leitura do menino aí, nós vimos aí que um espírito aí, o Dr. Francisco Bezerra Dias da Cruz, e ele foi muito claro, muito lógico em afirmar aí essa questão da falta do vigiar, né? Principalmente dar lá uma terminologia para aqueles que se abrem a guarda para a bebida, principalmente, e quando na sua existência ele buscou tratar mais assim a parte corpórea, principalmente na sua visão de homeopatia, que era uma das suas especialidades, e ele como médico, foi muito lógico. Ele deixou, como eu disse, muito clara a questão da falta do vigiar, e talvez nem tanto do orar, porque tudo começa, não é? Ele aí, ó. Tudo começa exatamente em momentos que você se deixa, boa noite, dona Helena, se deixa despercebido, é isso aí. Se deixa. Ele está falando que ele foi professor, mas ele foi médico, viu? Não, aqui fala embaixo que tem, né? Pois é. Curso de Jansenista do Brasil, tem esse Bezerra. Ele era médico homeopata. E então essa questão da gente para se abrir uma guarida, porque das vezes não é nem sempre a própria oração, embora ela é parte fundamental, mas é a questão da vigilância. Nós tínhamos uma companheira que narrava um fato muito interessante, que eu já até contei para vocês aqui, daquele médico, né, que havia voltado de um curso em Paris, muito renomado, e a esposa eram, né, já contei, né, eram dedicados, não bebiam, não tinham vícios, né, e ela resolve dar uma festa para que à noite ele fosse homenageado até pelos colegas, da qual ele era de turma e etc e tal. E nós vimos que por um descuido qualquer, toma um copo aqui de champanhe aqui, etc ali, e tornaram-se bebedouros inveterados, ou seja, passaram então a fazer parte dentro desse ciclo, onde a obsessão é o fato.
Para quem trabalha em reuniões de desobsessão, sabe perfeitamente que é bem da verdade, tá certo que a oração é base, a prece é base, né? Mas o fator preponderante para que haja essa queda é a falta da vigilância. Não tem dúvida nenhuma disso. Nós vemos aí que aquele general Naaman, ele era totalmente invigilante, ele caía constantemente nesses domínios do mal, até que num certo instante, né, ele procura Eliseu e que através simplesmente da sua capacidade psíquica, intelectual, ele fala para ele que era muito fácil, quer dizer, indiretamente, que o mal dele era muito fácil de ser revelado e, ao mesmo tempo, curado. Então, nós vimos lá, está lá no livro está num livro desse que eu não lembro mais aí, Romanos, parece. E ele fala lá que o mal que ele tinha por si era exatamente pela falta de vigilância, porque não tinha nada. Você vai embora, em Romanos, segundo livro de Romanos, você vai embora e toma uns banhos aí por rir afora, aí, que você há de melhorar, meu filho. E foi o que aconteceu. E a gente vê isso direto nessas reuniões de desobsessão. A causa principal, ele abriu guarida e nós entramos. Ele abriu a porta, deixou a porta aberta e nós chamamos ali a turma nossa lá e tomamos conta. E à medida que uma pessoa se encontra numa condição dessa aí, prece, oração, ela já nem sabe mais do que se trata, porque serve. Essa é a verdade. Então, a gente viu aí nas reuniões que nós trabalhamos aí durante quase 18 anos, obsessão, também na casa de Bezerra de Menezes, que a cura daqueles companheiros ela se fazia ali e a continuidade era exatamente ser temente às propostas de Jesus. É abraçar de vez, né? Esse condicionamento aí. Fala, Isabel. Isabel? Acho que o microfone está desligado. Ela só levantou a mão. O seu forte está baixo, está desligado. Tem um botãozinho aí que tem um microfonezinho, aperte ele. Está desligado ainda, Isabel. E nós vimos aí que Jesus, por sua vez, somente no caso desses endemoniados aí, a gente viu que ele, a sua firmeza, né? A sua firmeza, a sua palavra, a sua rigidez diante de uma proposta em si, é o que curava essa turma toda aí, que era exatamente os que tomavam conta, né? Oi, Isabel, aperta o botãozinho aí do microfone aí, filha. Eu tô achando que o botãozinho dela queimou, viu? Nós não estamos ouvindo você, não. Vai desligar o microfone, Isabel. Aí, agora ligou. Não, agora não está, não. Aí. Esquentou, vai. Não dá, não. Diga. Pode ir. Pode falar. Você levantou a mão aí, ó. Não, pode falar. Eu aqui levantei falso, aquela... Né? Alarme falso, tá vendo? Deixa. Pode, eu já tirei. Mas então a gente vê dessa forma, sabe? Ô, Toninho, você falou aí sobre a bebida alcoólica, né, que serve como a porta de entrada para aqueles... Tem um dos demais exemplos, uns diversos exemplos. Sim. Aí pega em 2017, quando estava tendo o 9º Congresso do Rio Grande do Sul, eles perguntaram para Divaldo Franco
o que ele achava, né? Qual que seria a visão espírita do beber socialmente. E é justamente isso aí que você trouxe para nós. Né? Aquelas pessoas que acabam comendo um cálice de vinho no almoço só para poder... É bom para o coração e tudo, mas acabam se tornando alcoólatras inveterados, justamente por causa disso aí que você falou. Pois é. Deixa eu tomar aqui, deixa eu experimentar. Olha, não é que é bom, só? E aí vai. Né? Eu não tenho nada contra quem bebe. Minha esposa gosta de uma cervejinha preta aqui que eu vou te falar, tem que comprar. Então, sabe, eu não bebo nada, um monte de garrafa de vinho, não bebo nada. Mas eu também tenho nada contra quem bebe. Eu só acho o seguinte, que os resultados, muitas das vezes, são bem desastrosos, tá? São bem desastrosos. A gente viu aí que ali não se fala, aqui não tem narrativa de casos, né? Especificamente de bebidas, mas de uma forma ou de outra, esses da qual Jesus curava, né? Como aquele lá que nas varas de porcos e muitos outros, lá endemoniado lá daquele lugar lá, que esse nome por aí afora, era todo processo obsessivo, aquela filha lá, daquele filho daquele, né? Daquele fulano lá, a mesma coisa, é um processo obsessivo. Porque quando você passa por um processo da qual se reestabelece a sua condição de vigilância, não pensa que aliás, foi citado, parece, né? Que esses espíritos que, por sua vez, eram seus obsessores, eles vão embora. Muitas das vezes são levados, de fato, para a escola, no plano superior, para entendimentos, para instruções, né, aprendizados, mas não bobeia não, meu, porque estão ali de olho ali esperando a porta mais frágil para poder entrar novamente. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, sabe? Aí, beber socialmente do Divaldo. Pois é. É esse mesmo, tá vendo? Do Rio Grande do Sul em 2017. Pois é. De impacto nas relações humanas que estão aqui no contexto do nosso congresso é a influência do álcool, uma vez que ele se relaciona com a violência familiar, no exemplo educativo, nos acidentes de trânsito, nas depressões, enfim. Mas nós convivemos com esse paradigma de beber socialmente como sendo um contexto de normalidade, entre aspas, da nossa sociedade. E a pergunta que nós temos a te fazer, meu amigo, é se para nós, espíritos imortais, haverá algum proveito ou algum nível seguro de consumo de uma substância como o álcool? Algumas correntes médicas recomendam uma dose de álcool para a circulação. E em alguns países, fabricantes de vinhos, a longevidade é um tanto maior. No entanto, recomendam apenas uma pequena dose de natureza medicamentosa. Mas eu noto, por exemplo, que os espíritas pregamos determinada conduta para os outros e não as vivemos em nossa intimidade. Um amigo levou-me para vir à sua casa. Estava construindo um palacete e me levou à sua adega e ao bar que estava colocando no refeitório. Então eu lhe perguntei se ele usava o álcool, se ele gostava de tomar o álcool. Ele disse, não, nós aqui somos abstêmios. Eu perguntei, para que o bar? Para que a adega? Para os nossos amigos? Para aqueles que nos visitam? Eu digo, me parece um discurso falso. Você não toma porque faz mal e dá aos seus amigos porque faz bem. Algo está errado. Eu lhe aconselharia, se é que você me pediu opinião, para que retirasse o bar e transformasse a adega numa sala de conversação edificante, que terminasse os encontros com a água fluidificada. Ele disse, mas isto não é social. Eu digo, nem também é espiritual. Vale a pena que nós reflitamos. O álcool e o tabaco são dois adversários cruéis do indivíduo. As experiências de laboratório têm-no demonstrado. O indivíduo, em linha geral, acha que ele é alcoólico se tiver o delirium tremens.
Mas alcoólico é todo aquele que, por hábito, ingere a substância alcoólica. Essa é a definição dos alcoólicos anônimos. Porque muitos não bebem durante a semana. Ao domingo tomam aperitivo, 1 litro de uísque, quando normalmente, ou nos dias feriados. E nós verificamos que se o álcool era comum ao tempo de Jesus, principalmente a fermentação da uva, de que Jesus dá a demonstração no belo trabalho do matrimônio inicial, aquele matrimônio que ficou célebre, quando Maria diz, faltou vinho, e isto é um augúrio negativo. Em Caná, as pessoas usavam bastante vinho, é uma região vinícola, e ele então teria transformado a água em vinho. E eu fico a meditar, será que transformou a água em vinho ou deu-lhe um sabor a vinho? Porque muitas vezes na água fluidificada nós mudamos o sabor. Os espíritos mudam-lhe, por ser uma substância simples, apesar do H2O, para que absorva energias fluídicas, éter, substâncias medicamentosas, de forma essência terapia, aparecem nos nossos cultos evangélicos, desde que neles hajam um médium de ectoplasmia. Então, vale a pena que nós disciplinemos este hábito assassino, porque é uma forma de tirarmos de 5 a 10 anos da nossa existência. E através do nosso hábito, nossos filhos não sejam levados também a usar, a princípio, ocultamente, depois, publicamente. Nós vemos nas escolas o bullying, quando se entra na universidade, a perversidade, essa herança maldita do pós-vestibular, quando se embriagam jovens, levando-os ao suicídio, ao homicídio, porque de tal forma ficam embriagados que chegam a ter convulsões e morrerem. Que nós procuremos medir os nossos atos e que esses chamados hábitos ou vícios sociais sejam lentamente riscados do mapa das nossas necessidades. Porque o número de crimes, de ocorrências dantescas em estado do pré-coma alcoólico é tão grande que é muito maior do que no Brasil o número daqueles que morreram na Colômbia nesses 53 anos de guerra civil. Então, no ano passado, nós tivemos 58 mil assassinatos, de preferência a revólver. E tivemos 59.300 óbitos graças a acidentes de veículos. Mais de 30 mil por alcoólatras. Então, é uma guerra de assassinos no volante. O volante é a sua arma. E se nós não mudarmos de situação, a tendência é crescer muito mais, o que certamente aconteceu neste ano. Procuremos dessa forma evitar em casa a substância alcoólica e falemos com naturalidade aos nossos filhos. Nós, que tivemos mais de 200 crianças de uma vez em nosso sistema de casalares, quando eles falavam da necessidade do álcool, eu lhes dizia, vocês podem usar, é o livre-arbítrio, sabendo que estão suicidando-se. E nós, os espíritas, na busca de fundos para nossas obras, sempre programamos almoços beneficentes. E eis aí um problema. Eu leio muitas vezes no Face ou no jornal que haverá bebida alcoólica. Nós então iremos receber pecúnio através do vício para fazer a caridade. Era melhor então distribuirmos cocaína, que daria um resultado muito maior. Os meios não justificam os fins, e eles devem ser lícitos para que os resultados sejam também ético-morais. Desculpem a forma que estamos apresentando o tema, mas há temas que necessitam de ser enfrentados para que nossos filhos não se habituem em casa, ou nos grupos, ou antes do vestibular, ou no primeiro namoro, que é a fórmula
que os leva ao alcoolismo, para depois nós termos resultados terríveis. Homicídios, extravagâncias e desastres culturais. Mais esclarecedor que isso tem não, nem Pedro? Foi importante que você trouxe isso, para a gente poder trazer que realmente é aquele diz, né? Ele tem a bebida e para dar aos outros. Então, é questão do livre-arbítrio. E você evitar de fazer. É mais interessante. Sim. E se você é contra, pelo menos não incentive as outras pessoas, né? Bom mesmo, chazinho. Mas a Darcy falou que bom mesmo é um chazinho. Saborizada. Você não gosta do chazinho, não, o Darcy? Dona Isabel, eu amo chá. Ah, beleza. Mas está gelado, então, né, Darcy? Pode vir na minha casa tranquilamente que tenho chá. Porque se você vir com vontade de tomar um cafezinho, não vai tomar, não. Porque eu aqui não tenho o hábito do café. Nem para servir para quem gosta. Mas nos botecos também tem chá. Hã? Nos botecos. Também tem chá. Chá. Chá se encontra a qualquer hora. Essa tem mesmo. Mas se vir querendo tomar... você não tem um cafezinho aí? Olha, eu sinto muito, mas na minha casa não tenho hábito do café. Antes eu usava café solúvel, para quem gostava do café. A Rita sempre gostou do café. Isabel, você tem um café aí? Solúvel. Tá, tudo bem. Eu não tenho o hábito de usar açúcar no chá. Se a pessoa não pediu açúcar, o açucareirozinho lá, a vasilha, o meu chá é sem açúcar. É natural. O suco é sem açúcar. Chegada a hora se quiser, em que o filho põe do o homem... seu açúcar. Eu não uso. Gente, é o seguinte... Os hábitos diferentes. Nós vamos passar o passe virtual? Vamos. A dona Helena, acho que ela desconectou, né? Foi, parece que ela caiu a conexão dela e ela não conseguiu voltar, não. Vitor, nós vamos agora, o próximo vai ser o roteiro 4? Já é, né? Isso, roteiro 4, O Homem da Mão Mirrada. Vai ser o próximo estudo. Alguém faz a prece por nós, para a gente poder passar o passe? Toninho tá doido para fazer uma prece. Eu? Posso. Está na hora já de fazer a prece? Pode fazer para nós. Bom. Vai ter o passe? Vai ter o passe. Assim terminar a prece, eu começo o passe. Então nós vamos, ao encerrarmos mais uma reunião de estudo, né? Agradecer a Jesus, a teus mensageiros, que estiveram presentes conosco em nossos lares, e juntamente agradecer a oportunidade de dar-nos a guarida a tantos quantos companheiros outros do plano espiritual, que igualmente vieram estar conosco em busca do conhecimento, preenchendo assim as lacunas das suas necessidades, para que possam, assim, na serventia do dia a dia, abraçar a causa verdadeira de Jesus. Agradecer a todos os companheiros que não tiveram a oportunidade de estarem conosco, ou, de uma forma ou outra, deixaram de estar conosco, que os seus lares também possam emoldurar-se dessa luz que permeia todos os ambientes aqui presentes. E pedir a Jesus para que possamos estarmos
presentes na nossa próxima reunião, que se edificará daqui a 7 dias, e outros companheiros possam estar conosco, se assim acharem os merecedores da sua presença. E assim, Jesus, nosso agradecimento a Ti, como disse, deixando bem claro, Senhor, que a Tua base é a nossa base para a evolução espiritual. Caminhamos, então, junto contigo, conforme, Senhor, dá-nos a oportunidade para tal. Louvado seja o Teu nome, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Sim, sim. Virtual. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual. A partir desse instante, você estará junto com nossa equipe de mentores espirituais Bezerra de Menezes para a realização de sua limpeza e purificação espiritual e o recebimento de energias revitalizadoras necessárias ao seu fortalecimento interior e exterior em seu corpo físico, emocional e espiritual. Peça também o concurso de seu anjo da guarda e dos anjos e espíritos superiores que tenha mais afinidade. Para isso, orientamos que se despoje de todas as suas preocupações do dia a dia. Deixe de lado, por alguns instantes, suas tarefas e compromissos corriqueiros. Isole-se em um ambiente tranquilo para não ser interrompido. Deitado ou sentado confortavelmente, inicie uma respiração lenta e profundamente, com o único objetivo neste momento de receber esse passe espiritual revitalizador. Deixe-se relaxar e aproveite toda a beleza, o prazer e os benefícios que advirão desse momento de refazimento físico, emocional e espiritual. E se por acaso, nesse relaxamento, você entrar suavemente em sono profundo, peça que sua mente inconsciente acompanhe a narração do passe espiritual e siga todas as orientações pedidas. Fique seguro que após o passe, despertará sentindo-se feliz, revigorado e fortalecido. Para sintonizar com a espiritualidade superior, busque elevar o seu pensamento no amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, com sentimentos de bondade, caridade, perdão e alegria pessoal. Agora iniciemos o passe espiritual com a oração ensinada por Jesus Cristo, enviada ao nosso Pai Celestial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E nesse instante, iniciamos o nosso processo de limpeza e purificação
espiritual. Assim como as folhas secas e inúteis das plantas caem periodicamente e são levadas pelo vento para sempre, para nunca mais voltarem, permita que todos os vossos pensamentos inúteis e perniciosos sejam desalojados de sua mente. Ideias de vingança, de rancor, de egoísmo em relação ao próximo e de orgulho e ambição exagerados, vícios e instintos morais deprimentes, tristeza, depressão, ansiedade em relação a si mesmo, se desprendam de sua mente e partam de forma definitiva, levados pela sua vontade de melhoramento espiritual. Também permita que todos os sentimentos negativos e inferiores, como a mágoa, a raiva em relação ao próximo, a falta de paciência, o desânimo e a tristeza, o ódio e a indiferença, se desprendam de seu coração, aliviando-o do peso destes sentimentos negativos e sejam levados para bem longe de si, de forma inexorável e permanentemente. Ao mesmo tempo, permita que os mentores espirituais, com a permissão de Deus, nosso Pai, retirem todas as enfermidades alojadas em seu corpo físico e limpem todas as larvas e impurezas do seu corpo espiritual. Enterrando-as nas profundezas do universo, para jamais voltarem a lhe adoecer o corpo físico, emocional ou espiritual. E assim, completamente limpo e purificado de todas as doenças, pensamentos e sentimentos inferiores, você estará pronto para receber as energias benfazejas do universo, trazida pelos espíritos superiores enviados pelo Cristo Jesus. Sinta nesse momento o calor e as energias curativas, revitalizadoras e luminosas trazidas pela espiritualidade superior. Raios que penetram em todo o seu ser, em todos os seus poros e células. Pensamentos e sentimentos que adentram em sua mente e em seu coração, como o amor, a caridade, a generosidade e o perdão, a fé e a esperança, o otimismo e a alegria, a paciência e a persistência, a força de vontade e a coragem para enfrentar os desafios. E dessa forma, fortalecido